Então, a gente vai abordar vários probleminhas com esses temas usando o CTArt 6.0. Legal, Valério. Valério é sempre um colaborador muito ativo, né? Eu peço, o Valério já tem algum conhecimento aí para trazer, para discutir com a gente. Carlos, não vou te apresentar de novo, já apresentei na tua palestra anterior, né? Mas sempre bom chamar a atenção, né? O Carlos é da área da matemática, terminou recente um doutoramento em matemática, né? E enxadrista de longa data. Carlos, a palavra está com você e depois a gente vai discutindo aí. Eu vou vou colocar você como anfitrião aqui e aí você pode compartilhar. A palavra está com você. Deixa eu só ver aqui. Então... Como é que eu coloco aqui mesmo, Valério? Vai lá, acho que eu tô... Você vai lá, você quer colocar ele como anfitrião? Não, acho que para ele... vários podem participar. Compartilhar tela, vários. Né? Já achei, beleza. Obrigado. Pode ir, cara. Está com você. Então, eu vou seguir mais ou menos o plano que eu sigo nas minhas apresentações, tanto eu uso slides, né, que é mais fácil de organizar as ideias e o tempo, né. Então eu percebi que esse livro em particular ele tem bastante coisa de final, né. Daí para não reproduzir o que o Pedro Segato fez recentemente, eu preferi trazer alguns tópicos interessantes para vocês, alguns tópicos polêmicos, inclusive, que tem no livro, para mostrar para vocês aqui. Tá, mas vamos começar, então. No livro, primeiro eu vou contar a história que eu tenho com ele, né? O Wilson acabou de me mostrar, né? Meu primeiro contato foi com esse livro aqui. Então, ele tem na biblioteca pública. Tinha, pelo menos, né? Porque eu perdi ele. Eu tava eu não sei, eu tenho o hábito de... Não sei se todo mundo faz isso aqui, mas no ônibus eu pego um livro e vou estudando. Seja de xadrez, ou de matemática, ou qualquer outra coisa, eu fico lá estudando. Já aprendi a fazer muita continha no Inter 2. Aí, um desses dias, eu tava com esse livro na mão e ele ficou no ônibus. Perdi. E agora? O que eu vou fazer? Aí deu que eu tive que comprar outro, mas por muita sorte eu consegui comprar com certa facilidade esse aqui, que é a versão que eu tenho em casa também agora. Mas por muita sorte. Eu não acreditei que eu tinha perdido o livro, né? Mas eu emprestei ele várias vezes na biblioteca pública, que eu estava no Instituto de Educação. Daí um desses dias eu perdi o livro. Perdi no ônibus. Tava com ele na mão, acho que ficou. Eu saí, o livro ficou. E era essa versão, e a primeira. Então, eu separei alguns tópicos, né, para conversar. Primeiro vamos falar do prefácio do livro, né? Primeiro do autor, né, que introduziu o livro. Infelizmente, né, essa foi a última obra que ele fez, o Capa Branca, né? É uma parte triste desse livro, que é a última contribuição que ele teve na literatura, né? Ele morreu um mês depois de ter escrito esse texto. É uma coisa que o prefácio ele fala, que tem bastante errinho, que eu também achei, inclusive eu coloquei um aqui, porque eu acho que está errado, né? Um diagrama com errinho, mas é uma leitura bem agradável. O Capa Branca é extremamente didático, tanto que o autor da tradução fala isso, é a mesma coisa. Agora ele tem o que o Capa Branca fala, né? Ele fala que esse livro aqui é mais voltado para o amador, assim, que um título sugere, né? Lições elementares, né? Mas ele puxa muito pro peixe dele, que ele gosta muito de final. É muito mesmo, toda hora, assim. E tem uns trechos que ele fala, assim, que lembra muitos livros que eu estudo de matemática, também, que eu vou comentar mais posteriormente agora. Primeiro, vamos começar com uns trechos que ele fala que são bem legais. Por exemplo, que é o xadrez, né? Ele fala que isso é uma ciência, né? Eu também concordo plenamente, né? Tem várias definições, mas tem um trecho em particular que eu adoro. Tem essa página do Facebook do Xadrez da Federal, né? A nossa equipe lá. Eu coloquei essa parte, essa citação é desse livro.
O xadrez serve com poucas coisas nesse mundo para distrair e esquecer momentaneamente das preocupações da vida diária. Daí nesse capítulo em particular, ele conta lá umas histórias que tem uns amigos lá, uns advogados lá, que ele vai no clube no final da tarde para jogar umas partidas para relaxar, descansar, que você tá pilhado do dia lá, daí você vai e joga umas partidas lá. Eu, particularmente, quando tinha a biblioteca pública, o Erbo ali, eu lembro que depois mesmo que eu saí do instituto, fui estudar na Federal, lembro que eu tirava um dia da semana, assim, pelo menos no mês, para ir ficar a tarde inteira na biblioteca pública e depois ir no Erbo ou no CXC. Cara, eu ficava lá, eu ficava sentado na biblioteca a tarde inteira, conversando com todo mundo. Eu sentava lá e jogava com quem aparecia e ficava conversando. Fiz muitas amizades fazendo isso. Isso que eu fazia isso no instituto também, quando eu já estudava lá, né? Uma vez na semana, eu ficava a tarde inteira na biblioteca pública. E depois ia para algum clube de noite. Eu gostava muito de fazer isso. Aqui, como eu comentei anteriormente, né? Ele vende demais o peixe dele. Ele joga muito bem final, é a especialidade dele. Aqui tem uma citação. Aqui ele conta uma história, né? Por que o cara, um amigo perguntou, pediu um conselho para ele, né? Daí ele fala assim, 90% das variantes dos livros não vale grande coisa, pois ou estão equivocadas ou parte de uma base que eu considero falsa. Deixe as aberturas em paz e dedique todo esse tempo aos finais. Tirará o Senhor o mais proveito. Daí ele vende o peixe dele lá. Ele fala que daí ele se assustou lá e tal, e no final lá. Mas quem segue esses conselhos dele, ele consegue progredir. Ele sempre ressalta bastante. Eu lembro que eu já fui cobrado isso em textos meus da matemática, lá que eu tenho que vender melhor, né? Falaram assim, o que eu estou propondo é muito bom, né? Então, o Capablanca, ele faz isso, não que não seja bom, né? É excelente a técnica que ele sugere, né? Você aprimorar bastante os seus finais. Aqui, daí, o livro, ele se desenvolve com básico, assim, ele sempre coloca rei, final e peão a rodo, assim, você tem muitos finais. Aqui, eu vou mostrar antes aqui um probleminha, rapidamente aqui. Aqui é um problema que mostra um conceito, ele mostra conhecimento de conceitos de matemática aqui. Aqui, por exemplo, né, aqui ganha quem for jogar, né? Mas tem que jogar certo, né? Por exemplo, aqui joga rei E2, o preto joga rei F8 para defender, mas daí o ganho é rei D3, né? Rei D3 ganhou. Mas se ele joga assim, meio rápido, né? Joga rei E3, aqui empata. Aí é uma regra, o conceito de oposição, que ele está explicando com o conceito de oposição, né? Aí, se você conhece, ele explica o que é tal, que oposição é quando geralmente é usado para final de reis e peões, que é exatamente o que ele está trabalhando aqui, né? Por exemplo, o corolário, depois que você conhecendo esse conceito, se as casas, quando está o rei frente a frente, que nem está aqui, quando está com E2, né? Tem oposição, se o número for ímpar, tem oposição quem não joga. Isso é um corolário, uma consequência um corolário é uma consequência de uma definição que ele passa. Então, você aprendeu o conceito de oposição, aí você define um corolário a partir desse conceito. Por isso que o cara joga rei F8, porque daí se ele joga rei D3, não tem mais aquele conceito, né? Mas se ele joga para cá, aí o branco perde a oposição que ele tinha, que agora daí empata. Mas daí tem outro conceito muito bom. E tem mais um aqui esse aqui eu lembro da peça do Segato, oposição lateral. Parece que está perdido, né? Mas você joga rei H1, aí o branco consegue empatar. Mesmo conceito. Não vou entrar em mais delongas, mas é que o Segato, na palestra dele, mostrou vários exercícios. Eu lembro desse exercício em particular. Também porque eu quero mostrar mais alguns tópicos, né? Agora, essa parte que eu gosto mais, que eu uso bastante,
que é a teoria de cinco, que ele puxa muito para o final, né? Tá, ele fala mal dessa abertura aqui, eu gosto tanto dela, é uma Caro-Kann, né? Ele diz que quando você joga cavalo F6, né, é um lance muito ruim, porque ele não gosta que entre nessa estrutura aqui. Aí ele fala, né, se você ficar trocando as peças, você naturalmente vai perder. Então, eu sabendo disso, né, daí eu sei, eu já tinha lido isso antes, né, mas eu sei que quando eu jogo esse lance de cavalo F6 nessa Caro-Kann, né, ele captura, eu sei que eu não posso ficar trocando as peças, porque eu sei que eu vou entrar no final inferior, né? Eu só troco quando eu achar que eu posso conseguir alguma vantagem, mas isso é uma coisa que enfatiza bastante. Daí outra ideia similar, agora me lembra das minhas ideias de análise, né? Essa posição é originária da Ruy Lopes. É que o branco joga cavalo D4 num cenário utópico, assim. Eu penso que ele troque todas as peças, ele chegue nessa posição com as torres. Nossa, daqui eu tô simplificado, vou ganhar, né? Isso que ele fala, assim. É engraçado que ele fala e usa uns termos assim, né? Aqui o branco tá facilmente ganho, assim. Isso daí se lembra muito dos meus livros de cálculo, porque é fácil ver, assim, eu vejo umas coisas assim, nossa, eu não tô vendo, assim, como tá fácil, assim. Mas, assim como o cara, vou trocar todas as peças, assim, não vejo. Mas daí, com o tempo, né, com a experiência, a gente aprende por que o autor escreve esse tipo de coisa, né? Porque ele te desafia a você tentar entender como é que chegou nisso, né? Não é porque ele tá te zombando, porque você não tá vendo. Também outro professor que me ensinou, né, que o difícil é que você não sabe, né? Mas daí, conforme depois que ele te desafia, você descobrir por que ele falou isso, aí você aprende. Que sabe até é fácil, né? Às vezes não é fácil mesmo, né? Geralmente, nos meus casos lá na matemática, não era fácil mesmo. Tanto que os livros que eu usava lá para mais de matemática teórica eram os fininhos, né? Tinha muito desse. Esse aqui o leitor atento pode ver facilmente aqui que... Nossa, não estou vendo nada. Agora tem uns tópicos interessantes aqui, ó. A teoria geral, né? Naturalmente, entre bons jogadores, um erro grave custa a partida rapidamente. Por isso é que muitos jogos terminam logo. Porém, uma partida bem conduzida passa pelas 3 fases. E daí, nossa opinião, que se deve começar a estudar pelas finais e não pelas aberturas. Então, aqui que ele meio que conecta o que ele falou antes, né, que é aquela teoria de simplificar, né? Você joga uma abertura sólida, consegue aquela vantagemzinha e se você não quiser cometer nenhum erro, você consegue vai entrar no final, de qualquer forma. Só não chega no final se você ficar perdido muito rápido, né? Você desiste, né? Não tem que ficar jogando. Essa é uma ideia fixa dele. Mas, particularmente nas minhas partidas, eu também eu não gosto muito eu tento jogar dessa forma. Por isso que ele é meu autor favorito. Porque eu procuro fugir muito desses... Embora mais pra frente ele vai falar alguma coisa a parte do tático. Carlos. Não, muito interessante isso, né? Se a partida for bem jogada, ela vai para o final, né? Uhum. E aí eu conhecer o final para arrematar, liquidar, né? Eu não tinha pensado nisso, você veja, e já conhecia essa máxima, né? Vamos dizer assim. Mas é aquela palestra da teoria da simplificação que eu te comentava, tanto que na matemática você sabe resolver vários problemas, né? A partir de um cenário, daí você transforma porque você sabe resolver, né? Então, eu tô vendo lá que naquela abertura ali, né? Eu sei ganhar isso aqui, né? Eu vou tentar chegar nessa posição, de alguma forma. Não estou dizendo que isso vai ser fácil, mas dá para chegar. E na Caro-Kann... Então, uma coisa engraçada, né? Que ele fala nesse polêmica, né? Eu joguei esse... Só que eu esqueci que eu tava jogando de negras, né? Eu dei uma chorada, assim, por quem comentou eu joguei a partida com o Dropa na última rodada, eu tava jogando de negras, eu dobrei o peão lá e por algum motivo eu troquei as peças e perdi o final. Não, eu quis forçar o final, não sei. Mas ele foi muito, muito, muito preciso lá. Mas eu matei, eu simplesmente esquecido que ele tinha me ensinado que não troque as peças nessa posição. Eu fui lá e troquei.
quis trocar a dama lá, entrei no final ferrar. Eu não conseguia defender o final lá com o tempo que eu tava. Sistema prático para estudar, né? Tem umas citações dele aqui. Cara, ele fala que ele mesmo admite que é muito chato ficar estudando só final é chato, né? Então você deve fazer um balanceamento, né? Um dia você enfatiza no final, sempre estude o final e sempre fala, leia meus livros. Dividir o tempo para cada estudo e prática em vários prazos, por assim dizer, de maneira que haja mais variedade, né? Você pode ficar treinando, o Bolívar me ensinava, né? Que você treina, você está estudando uma abertura, daí você vai lá e pratica ali no ping, você experimenta jogar aquilo lá. Mas você tem que ter o estudo, né? Não só ficar jogando. No final, uma coisa que ele fala bastante, né? É muito gratificante quando você vê que está melhorando. Agora, questões polêmicas agora. Atacar ou defender? Essa é uma pergunta. O que ele fala sobre isso? É sempre a mesma, né? Isso depende em grande parte do temperamento do indivíduo. Isto é, se deve jogar o jogo que melhor se adapta ao indivíduo em questão. Então, no meu caso, eu sou mais calmo, assim, tranquilo, assim. Eu não gosto de jogar. Se você me atacar, eu vou ficar me defendendo. Se você me dar as peças, eu vou ficar capturando. Eu não tenho. Ainda mais partida de convencional, eu não me importo ficar 2 horas sentado jogando. Eu até gosto, na verdade. Eu fico lá, não jogo, se precisar, jogo feio, não tem problema não. Eu gosto de jogar dessa forma, não gosto. Mas aqui ele fala, mas ao mesmo tempo ele fala isso. Eu não Você sei. aprende muito mais nas partidas. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que se defender é mais difícil do que atacar. Não sei se é uma impressão minha. Assim. Então, mas é que quando o cara sacrifica uma peça, ele tem que justificar, né? Ele tem que justificar o que ele fez. Se ele não conseguir, eu vou lá e... Ele fala, né? Se pode aceitar, desde que tenha uma compensação. Ele vai dar uma citação. Mais à frente tem um tópico que ele comenta sobre isso também. Tem um cenário que você tem razão mesmo. Mas aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui. Às vezes eu também. Você aprende muito mais quando nas derrotas, né? Por exemplo, como eu comentei lá, eu lembro das derrotas do. Eu joguei aquele torneio lá agora, recente. Eu lembro das partidas que eu perdi agora. Não perguntar de quem eu ganhei, por exemplo. Como das partidas que eu consegui ganhar, eu lembro bem. Tá bem claro aqui aquele final que eu perdi pro Drop. E outra partida que eu perdi pro Gu Caetano lá. Se você me perguntar como foi, eu consigo te falar agora, assim, tranquilamente. Eu aprendi bastante mais naquelas 2 partidas que eu perdi do que nas outras. Não que você também não aprenda quando você ganha, mas aprende bem mais nas derrotas. Eu compartilho dessa ideia de que é bom você arriscar de vez em quando, experimentar coisas diferentes. Cara, esse item aqui eu não podia deixar de colocar, né? Porque aqui ele estava falando coisas sobre estrutura de peões. Eu lembro desse trecho no livro que o Wilson tem aí. Os grandes campeões Morph, Tennant e Lasky foram notáveis mestres na manipulação dos peões e como finalistas não tiveram superior, enquanto o time tiveram o cetro, quer dizer, enquanto eles foram campeões. O atual campeão do mundo não está como finalista à altura dos 3 grandes campeões anteriormente citados e é, por consequente, inferior a eles. Ó, uma dor de cotovelo aqui gigante, cara. Alfinetada no Alekhine, né? Nossa, com certeza ele deve ter lido isso, cara. Nossa, mas isso aqui. Eu já vi isso no primeiro livro, eu já tinha. Eu lembro, não, isso aqui tem que colocar, foi muito. Não, mas daí o autor coloca um asterisco, né? Já tá bem claro que já dá pra ver que ele não gosta tem uma rixa com a Alekhine. Agora, questões de abertura, né? Que o Wilson comentou ali. Tá bem claro ali que ele quer que você desenvolva rápido e sólido, né? De ficar dobrando o peão sem necessidade, que nem eu jogo aquele cavalo F6 estranho, que ele não gosta daquela abertura. Você troca um cavalo por outro sem nenhuma compensação. Tem uma abertura na Lopes lá que você joga cavalo C6 e bispo B5. O cara faz bispo por cavalo, né? Mas daí tem um bispo, né? Daí diz que pelo menos tem uma compensação. Mas nessa da Caro-Kann que ele comentou, deu de exemplo, ele falou pra ele não tem compensação nenhuma, cara. Ele não gosta que jogue isso. Ele fez isso em vários momentos.
Não mover a peça 2 vezes, até que se não esteja completamente desenvolvido o jogo. Somente deve quebrar esta regra por razões excepcionais. Claro, né? Se vai comer a peça, o cara pendura a peça e joga dama cheque lá e corre a peça, né? Eu lembro disso na escola, o professor me ensinando isso. Não vai deixar de capturar uma peça por causa dessa regra, mas esse é o ideal mesmo. Ele também, quando ele coloca isso, ele não deve curtir muito escandinavo também, né? Ficar a dama dá um passeio. Então, aqui eu acho que tinha um errinho de português, um erro aqui, né? Evite a perda de material, né? A menos que se obtenha uma grande compensação. Aqui tem um não, acho que... E no jogo médio, né? Agora vem a parte que o Wilson comentou lá. Toda vantagem material, por pequena que seja, garante êxito se os demais fatores forem iguais, né? É aquela questão lá que ele joga, tem um estilo parecido com o Carson. Fica juntando as vantagenzinhas, vai trabalhando, aí quando você percebe, está perdido já, né? Já joguei bastante com mestres, né? Cara, eu não fazia nada na partida. Daí eu fui, nossa, ele vai jogar aqui, eu vou ficar ruim. Daí foi. Daí quando eu me percebi, eu já estava perdido. O mais importante na posição é a posição. A vantagem material vem em seguida. Espaço e tempo são fatores da posição. Então, é isso que o Wilson falou. Às vezes você comeu o peão, às vezes não é muito bom, não. Às vezes você tá perdido. Você tá com um peão a mais, mas você tá claramente desorientado lá. Agora vem uns conselhos legais aqui, eu separei alguns que ele passa também. Claro, né? Além dos... Ele desenvolve, ele fala um pouco de tudo, né? Ele fala um pouco de abertura. Além dos finais de rei e peões, ele mostra uns finais com cavalo e bispo, finais de rei e torre. Mas é bem focado no final de rei e peão. E fala um pouco de abertura também, mas abertura assim é mais uma pincelada, porque ele gosta bastante de final mesmo, mas entra naquela teoria da simplificação dele. Agora, essa aqui é um item interessante aqui, que muitos fazem isso, e eu, inclusive, às vezes faço. Já fiz. É a regra do jogo, né? A peça que se toca não se deve... Você tocou na peça, tem que jogar, né? Mas, mas você não se deve aproximar a mão na peça e não jogar, né? Tipo, eu lembro de uns jogos da juventude que eu estava apurado no tempo, eu ficava fazendo assim com as peças, como se fosse um pré-move, né? Tanto que eu fiz isso que eu tomei uma advertência do árbitro, acho que era o Paulo Virgílio. Na época eu não entendia por que eu tomei aquilo, né? Só que depois, passados os anos, né, eu percebi que estava sendo muito... Não. É legal você pensar o que você se pôr, ter empatia de pensar o que o teu adversário, se fizesse isso comigo, né? Nossa, eu ia ficar muito bravo também. Aquela pilha do ping, o cara tá fazendo assim, ó. Ele também fala que isso é deselegante e não se deve fazer. Agora convém você jogar rápido, né? Mas também mas nunca de forma apressada, né? Eu lembro da escola, né? Que uma vez eu joguei em um torneio que eu joguei na escola, interescolar, ó. Meu amigo falou lá que eu joguei muito rápido, né? Tinha 20 minutos de relógio, eu jogava tudo instantâneo, às vezes sabia usar o tempo. Ele fala isso, é um conselho dele também. Nunca deixe de fazer uma jogada se você tem medo de perder, você tem que se arriscar. Se você está olhando, se você está sentindo que... Siga a sua intuição. Ele fala, você tem que tentar. Daí entra naquela regra lá, se você aprende mais nas suas derrotas, né? Se perder, eu passei, você vai fazer o quê, né? Você acha que é mais chato ainda quando você vê a partida e depois você descobre que você poderia ter ganhado, né? Aquela posição. Aqui ele fala, né? Se procure jogar, também fugir, né? Sempre procure jogar algumas partidas que te exijam algum cálculo, né? Não só jogar sempre a mesma coisa. Agora acho que para encerrar mais uma questão, agora essa é uma questão polêmica, né? A opinião dele sobre aqueles exercícios fictícios lá, NN versus Worth, uma coisa assim.
Resolver problemas estimula algo à imaginação, porém, por outra parte, tem o inconveniente de que as posições nos problemas são quase sempre totalmente fictícias. Aí a questão é que você estimula a imaginação, mas você não aplica, né? Aí ele vende, novamente, né? É melhor estimular a sua imaginação estudando os meus finais. Mas o livro, assim, ele mostra coisas de tática também, né? Mas é bem... E, como eu falei, de abertura, ele tem um pouco de tudo, mas é bem focado em finais. E como desenvolver... ele passa bem a ideia do que seria um jogo ideal para ele, assim, tipo, como que forma o método dele de jogar, né? Eu acho que é uma leitura bem agradável. Aproveitem que esse livro ainda dá para conseguir comprar na internet. Você consegue achar o PDF da primeira edição. É uma grande leitura então, agora deu certo o que eu queria fazer, que agora quero abrir para vocês poderem comentar algum tópico que eu falei, ou talvez eu possa ter esquecido de falar de alguma coisa. É que eu achava que se eu ficasse mostrando finais, eu ia repetir a palestra do Segato, né? Eu achei que não... Claro. Eu achei que era mais interessante mostrar tópicos de assuntos interessantes e coisas que ele tinha, visão que ele tinha sobre o xadrez e sobre como ele enxergava muitas coisas, né? Por exemplo, aquela parte das aberturas, né? Que ele não gostava que você dobrasse os peões de forma sem necessidade, né? Uhum. Eu achei que era bem pertinente comentar e também um desafio, né? E ele conta bastante história, cara. Tem histórias muito legais aqui. Acabei de lembrar de uma que eu esqueci de comentar. Teve uma simultânea que ele jogou. Ele comentou que jogava, para ver se nessa época já tinha isso, né? Tinha simultânea lá, ele jogava com 30. Ele foi jogar com. Ele foi com um amigo dele que tocava um instrumento, agora não lembro qual. Aí o amigo dele foi tocar lá num concerto e ele foi dar simultâneo para uma escola, né? Um xadrez escola. Aí ele sempre falava lá que avisavam ele lá que no ângulo de cada o jogador mais forte. Daí ele comentou de um aluno lá que jogou muito, 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 muito forte. Aí no final ele acabou ganhando. Depois daí ele falou: Nossa, esse aluno jogou muito bem. Aí para emendar, ele contou uma história lá que o Lasker já estava. Ele fala muito bem do Lasker, né? O problema é só o Alekhine mesmo. Aí ele conta que o Lasker já com uma idade avançada, ele não aceitou fazer simultânea com muitos alunos, né? Porque ele já estava meio idoso, né? Pode dizer, né? Só que daí os alunos massacraram ele na simultânea. Ele falou: Nossa, esses não são crianças, aqui são monstrinhos, cara. Isso aqui atualmente é a coisa mais comum, você pegar um pezinho de 12 anos lá e você nem vê o que acertou. Isso já tinha naquela época já. Ele conta umas histórias mais ou menos nesse. Então você aprende, né? Ele falando e vê umas histórias. Você vê uma visão dele do mundo, né? Diferente, né? Eu recomendo muito para vocês. É um livro curtinho, né? Mas como eu falei, ele é curtinho, mas é porque ele usa bastante. É fácil ver, aqui tá ganho. Não é tão fácil de ver assim, mas ele te desafia a você ir lá descobrir por quê. Daí você está aprendendo fazendo isso também. A mesma ideia dos livros que tem de matemática, que eles fazem isso, fazem muito, inclusive. Te desafia a você aprender lá, debruçar lá, como é que chama lá. Bom, mas é isso, obrigado pela atenção. Acho que agora vamos ter um tempinho aí ainda. Deu certo o que eu pensei em fazer. Carlos, deixa eu eu quero fazer um comentário. Eu Isso. mostrei aqui o meu exemplar aqui, é antigo. Então, esse que eu perdi, cara. Nossa, eu perdi esse livro no ônibus, cara. Que tristeza, cara. Não é esse aqui, eu achei no ônibus. Você achou? Não. Mas Nossa, cara. uma coisa que sempre me impressionou no Capablanca foi, primeiro, a história, né, dele, né? Como uma história fantástica, um cara que aprendeu a jogar com, sei lá, 4 anos de idade. E primeiro já mostrando, né, ou seja, é possível aprender cedo xadrez, né? Claro que ele era um cara excepcional.
Mas depois toda a história dele, como ele reinou no xadrez, e depois o match com o Alekhine, né, que ele perde, e o Alekhine não dá a chance da revanche. O Alekhine tinha uma neurose, inclusive, com ele, que o Alekhine só jogava torneio se ele não tivesse presente, né? Então é evidente, o Alekhine era o campeão mundial, as pessoas queriam o campeão mundial e o Capa, coitado, ficava de fora. Mas uma coisa que sempre me impressionou no Capablanca foi a capacidade de ver o essencial da posição de uma maneira rápida e sem se perder em elementos secundários, assim, ou seja, extrair, destilar mesmo a posição de uma maneira impressionante, rápida, uma capacidade de finais assim extraordinária mesmo, né? E me parece que fazia parte de uma filosofia, uma maneira como ele via as coisas, uma maneira pragmática assim de ver as coisas, né? Até tem uma história dele, não me lembro onde que eu li, talvez o Jaime conheça, que diz o seguinte: parece que ele tinha enfrentado, o Capa teria enfrentado umas pessoas numa simultânea, não está nesse livro aí, em algum outro lugar que eu vi. Ele teria enfrentado um sujeito numa simultânea, ganhou do cara, e aí diz que anos depois ele volta para essa cidade e encontra esse cara. E o cara fala: Capa, lembra que a gente jogou uma partida na simultânea? O Capa falou: não lembro. O cara falou: sim, você me ganhou, mas eu tinha como ganhar a partida. O Capa falou: não lembro, mas seguramente você está equivocado. Aí o cara falou assim: não, mas eu posso te mostrar aqui. O Capa falou: por favor, né, mostra. Né? Aí o cara mostrou a posição, chegou na posição chave. O cara disse: olha, aqui eu joguei aqui, mas se eu tivesse jogado aqui, eu ganhava. O Capa disse que olhou assim por alguns segundos a posição e já refutou a... Não, mas ele tem essa capacidade que tem de simplificar, ele tenta passar essa ideia que ele, ainda mais nesse tópico de relação à abertura, ele sempre passa assim, ó, essa estrutura aqui, você simplifica e vai ganhar. Assim, como a gente viu anteriormente, assim, ele tem uma visão assim fora do padrão, assim, né? Surreal, né? É um gênio, né? Não tem que questionar. Você lembra dessa história aí, velho? Não, eu lembro dessa história. Faz parte do folclore do xadrez, né? De lembrar ou não lembrar da partida e que ele estava ganho ou não estava ganho. E é muito comum, né? Mas aí seria com jogadores amadores, né? Achando que analisaram bem a posição, e a posição, claro, é muito mais complexa do que eles estavam achando, né? Mas eu queria falar duas coisas aí. Eu vi aí. Primeiro, nessa teoria da aprender o final, né? Que é uma coisa que a gente usa até hoje, né? Mas não é só a questão porque a partida vai terminar no final e você precisa saber um pouco de finais reais e tal. É também porque no aprendizado é importante você ter a noção das peças, né? E é nos finais que você desenvolve essa sensibilidade com as peças, porque são, né, como é que interage, como é que o cavalo faz, como é que o bispo, como é que joga um final de torres, etc. Né? E depois agregando, né, torre e cavalo, torre e bispo, dama e cavalo, contra dama e bispo, etc. Isso vai agregando. Né? Outro ponto que você levantou, essa questão aí também do ataque e da defesa, né? E aí lembra mais o Tal, né? O Tal falava que era sempre melhor atacar, porque o cara sob pressão falha mais que o que está no ataque. Mas o próprio resultado, por exemplo, do Tal contra o Korchnoi, né, que se defendia bem, mostra que não é assim tão simples o negócio, né? Tem que realmente saber atacar e tal. O Korchnoi ficava lá, não perdia os nervos. O Anderson era assim na minha época e tal, também ficava lá, não se entregava e é duro também ganhar do cara, não é fácil quebrar o cara quando está no ataque, né? Então, muita gente fraqueja, mas tem outras que não, né? Então, eu gosto muito do Capablanca, para mim, né, esse livro aí que o Carlos está falando hoje foi um dos meus primeiros que eu consegui ler, assim, né, e junto com o Pacman, Estratégia do Pacman e o do Smysl, Partidas Selecionadas do Smysl, são os livros que tinham em português na época que a gente podia ler, né, assim, com facilidade quando eu comecei a jogar. Então, são livros muito importantes, né, para todos nós. Né?
Então, sempre gostei muito, e o Capablanca é claro. Agora, não dá para ver outro lado, quer dizer, a Alikine tinha grandes méritos. Óbvio que todo campeão do mundo acha que seu antecessor é o melhor do mundo, porque foi de quem eu ganhei, né? E meu sucessor que me derrotou é um capivara que teve sorte, né? Então, é muito comum isso, não só no xadrez, né? Meus grandes predecessores. Isso, e meus pobres seguidores. Então, né, o próprio Kasparov aí, né, ele elogia aqui, elogia ali e tal, mas quando chega na hora do Kramnik, ele diz, não, é meu aluno, ele ficou lá, foi meu segundo, daí ele me ganhou porque sabia como eu me preparava e tal. Né? Então, é interessante a maneira aí, mas os campeões do mundo não tendem a ser muito generosos com seus sucessores, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você acha que no match, se acontecesse o match de revanche, eu sei que é especulação, mas na tua opinião, era Capa ou era Alekhine? Todo mundo dava o Capablanca como grande favorito em Buenos Aires, né? E isso não se materializou. O Alekhine se mostrou, primeiro, que sabia preparar para o match. E nós vimos muitos jogadores, recentemente, o próprio Botvinnik, que é um caso claro, que não ganhava torneios, né? Mas que ganhava os matches, né? E especialmente os matches de revanche. Né? Então, eu não vejo assim tão claro essa vantagem. Eu, claro, gostaria de dizer que o Capablanca, até porque ganhou a maioria das partidas que eles jogaram depois do match ainda, né? Mas é óbvio que o Alekhine era um adversário formidável, tem partidas formidáveis dele. Não é assim nada trivial aí dizer que ele ganharia um match de revanche se organizasse. É que na época não havia essa possibilidade assim tão clara, né? Eu me lembro do Oive contando que ele ganhou a do mundo, ele tinha prometido que se ele fosse campeão do mundo, ele daria o título para a FIDE e que a partir daí organizaria o campeonato do mundo. Mas já quando ele tinha que organizar o match de revanche, ele perdeu, ele ganhou do Alekhine, né? Ele tinha que organizar o match de revanche. Ele preferiu esperar para depois da revanche. Ele dizia que ia ganhar fácil do Alekhine e que daí ele daria o título para a FIDE e aí começaria o xadrez organizado e tal. E foi massacrado, né? Não viu onde passou o trem, né? Então, não é assim tão fácil as coisas. A gente acha que vai ser simples, mas não é nada fácil essas coisas, né? Não é nada. Eu tenho um livro do Alekhine de partidas que às vezes eu vejo. Ele se intitulava o mais forte jogador de ataque de todos os tempos, né? E é impressionante, é um livro assim que não tem análise, é só a partida. Vem um diagrama, eu fecho o livro para tentar ver, né? Digo assim, diagrama é impressionante. Às vezes a partida está equilibrada, parece que está equilibrada, tem um lance e a partida entra em colapso depois do lance. Muita gente, especialmente no seu apogeu, né? Eles nessa época e até depois disso não são muito honestos nos comentários, né? Então o Alekhine sofre disso. O Capablanca começa a ser também mais generoso nos comentários e tal um pouco mais tarde, quando ele já sabe que não vai mais jogar Copa do Mundo, etc. Né? Mas havia isso, e mesmo no xadrez soviético isso era muito comum. As pessoas os grandes mestres não contavam bem as análises das partidas. Eu vi isso na minha partida com o Kasparov, né? Nós analisamos o pós-morte, ele sabia tudo, depois na análise que ele faz dos livros, informador, até naquele Test of Time, é bem diferente do que a gente tinha visto ali e tudo, né? Então, é um pessoal que é diferente a análise que se publica, né, da análise real do jogo, né? Isso tem que levar em conta aí quando você vai ver essas partidas. Então, às vezes ele deixa passar um monte de lances ali bons e tal para ele poder mostrar, passa em branco, né, lances que são óbvios erros e tal, para depois mostrar uma linda combinação e tal. Né? Então, é bem complicado essas análises dessa época ainda, né? Hoje, com o computador, isso praticamente desapareceu, porque o cara não pode mentir, né? Porque o computador, qualquer um tem acesso a um computador que corrige a análise, né? Então, a divulgação da informação é muito rápida e tal. Mas, na época, um livrinho desse, como o do Capablanca, né? Foi todo um achado, né? Imagine isso, 1940, né? Acho que
por aí que ele escreveu, no final da década de 30, 40, é todo um manual de aprender xadrez. Né? 40, e lembra que 42. 42 anos no meio da guerra. Ele morre logo depois e um par de anos depois morre o Alikine, né? Em Portugal. Então é um negócio impressionante, né? De como sai e tal. Mas o Kasparov, por exemplo, acha o Alikine muito mais forte que o Capablanca, né? Então não é assim, não é uma unanimidade assim esse negócio. Mas é óbvio que ele tinha uma visão de dinamismo, né? Que é muito mais próxima a do Alikine que a do Capablanca, né? E o Karpov já ao contrário, né? Então, o Kasparov estaria nessa escola de xadrez dinâmico, né? Do Tal, do próprio Spassky, né? E em contraposição com o Karpov, Petrosian, né? Outros jogadores que são mais estáticos, defensivos mesmo. Carlos. Oi, pode falar. Não, colocando você aí na conversa, no bate-bola. Muito interessante. Eu sou muito fã dele. Eu vi os comentários aqui, o Daniel falou, por isso mesmo, eu jogo assim, porque eu concordo ali que o estilo conforma com a pessoa, né? Como eu sou mais calmo, eu jogo mais calmo mesmo, eu não sou muito habituado. Eu jogo aberturas mais calmas, tranquilas, assim. O pessoal fala assim que é difícil saber quando eu tô atacando, né? Porque não sabe como eu ataco, né? Porque quase não faço isso. Mas às vezes eu experimento de vez em quando. Uhum. Agora eu li mais um comentário aqui. Não, xadrez ajuda demais na saúde mental. É muito legal você ir no clube e ficar jogando umas partidas assim, só aí jogando e conversando. Muito bom mesmo. Não tem. Espera a hora que poder voltar no clube, né? Acabar essa fase ruim que a gente está passando. Mas embora esses encontros virtuais ficaram bons, acho que daria para fazer algumas atividades, né? Vocês já fizeram comentários assim antes, né? Pelo menos ficou alguma coisa boa desse cenário. Não só o clube aqui, mas também esses torneios online da federação, eu achei bem legal. O próprio universitário online que teve esse ano, teve mais gente jogando do que o presencial, cara. É muito difícil reunir tanta gente que nem reuniu. Eu achei muito bacana. Deixa eu colocar o Leiter na discussão aí que a gente estava discutindo lá no início, Leiter, sobre estamos falando aí de xadrez online, o Carlos estava falando agora. Acabei de comentar que eu falei do poder jogar presencialmente, mas tô falando do lado positivo, né, das coisas, né? Uhum. Pode ir. Leiter, você está aí, Leiter? Opa, estou aqui sim. Tá. O que você... Eu queria te ouvir também, não só com relação à palestra do Carlos, se quiser fazer algum comentário, mas também queria te ouvir o que você pretende fazer com relação a... Eu vejo assim, como uma coisa muito negativa, né? Enfim, a moral, a honra, né, da pessoa. Estamos falando de um torneio paranaense, essa informação... Eu estava esperando ali, na verdade, que você fizesse a tua defesa ali no grupo, aí você gravou aquele vídeo, aí eu me pronunciei sobre o vídeo. Falei também ontem com o Zampier, que foi o árbitro do torneio, né? Perguntei qual que é a visão dele, o que aconteceu, seria fazer um pronunciamento oficial, ele disse que vai fazer, mas só estava esperando algumas questões aí sobre isso. Queria saber o que se pretende fazer, Leite, aí com relação a se você pretende levar. Eu sei que é muito difícil reverter, para não dizer quase impossível, reverter uma decisão do chess.com, né? Você tem alguma ideia, só para adiantar para a gente? Então, Wilson, na verdade, não. Eu até pensei assim, tentar entrar em contato com o chess.com para tentar, enfim, reverter essa situação. Mas eu já
esse mesmo problema eu já tinha passado pelo Lichess, e justamente também depois de um torneio, acho que foi um torneio aberto do Brasil, online, que acho que Floripa que estava promovendo, que eu acabei tendo uma colocação assim muito boa, e eu acredito que por esse motivo, não sei exatamente, parece que houve muitas denúncias, e assim, era uma conta que eu já tinha há mais de 10 anos, já tinha milhares de jogos, mais de 5.000 jogos, enfim. E até então nunca tinha tido problema nenhum, e depois de uma competição assim, onde eu acabo indo bem no torneio, eles acabaram cortando a minha conta, e eu tentei entrar em contato nessa situação, e eles informaram basicamente nada, assim. Eles só informaram que, segundo o sistema deles, eles conseguiram detectar o uso de computador, e que eles não poderiam também dar mais detalhes sobre como que é feito o processo, como que eles detectam isso. Na verdade, eles não te dão chance de defesa, enfim. E assim, como que você vai tentar argumentar alguma coisa em relação a isso, sendo que eles não te mostram assim, ó, a gente detectou por causa disso, e por isso você foi, sei lá, considerado um computador, entende? Então fica muito complicado, porque assim, eu fiz o vídeo ali mostrando, né, as variantes que o computador indicava, entende? E até mesmo a situação do jogo, que assim, para mim pareceu assim muito claro que era um jogo de humano mesmo, entende? E mesmo assim, o site lá, chess.com, mesmo com todos aqueles erros, todas aquelas imprecisões que existiram ali na partida, eles acabaram indicando que eu tive um percentual muito alto, e eu acredito que deve ter acontecido também muitas denúncias em relação a isso. E, enfim, eu, na verdade, Esses meninos que entraram aí e estavam estavam com uma posição agressiva, você conhece eles bem ou não? olha, conhecer bem eu não conheço, não. Eu sei que eles são alunos do Álvaro, ou já foram em algum momento, e eles acho que já apareceram assim, em algum torneio ou outro ali no Erbo. Eu conheço assim mais de vista mesmo. Você teve algum Mas eu problema não. com eles, assim ou não? Não. Na verdade, eu não tive nada, né? Nenhum contato basicamente com eles. Mas, sei lá, eu não. Se for Enfim. para fazer como o Jaime sugeriu ali, e a gente fazer uma mesa redonda virtual aí, por exemplo, né? Envolvendo o Uhum, Cricor, envolvendo alguém da matemática, né? O Carlos, o orientador dele, uhum. Trazer os estatísticos. é um estatístico, e alguém que foi. E aí você seria um caso interessante, que foi um caso, enfim, que foi prejudicado aí no sistema. Você Sim. toparia fazer uma mesa redonda virtual para um. Sim, toparia, sim. Sim. Tá. Jaime, vamos fazer isso então, Jaime? Vamos, eu até queria me despedir aí, mas eu acho que duas coisas. Primeira coisa, eu acho que tem que separar um pouco o que é uma discussão, digamos, teórica, né? Sobre o processo que está em construção e tal, porque senão, se a gente fizer que é uma discussão entre o sistema e o algoritmo do Chess.com e com o Daniel Leite, aí eu acho que fica muito ruim para os dois, né? Eu acho que tem que Parece um separar as coisas. confronto, me disse? Parece um Eu confronto? acho que tem que tratar. Primeiro, eu acho que tem três problemas aqui, né? Quer dizer, um é a gente discutir a questão teórica, tal, de como proteger os torneios, que interessa muito a todos nós que queremos organizar torneios, né? E acho que isso para o futuro é importante. Vamos ter não só torneios presenciais, o próprio Erbo, né? Mas o Erbo que está mantendo aí com o Rafael esses torneios todos, tal, acho uma maravilha. Né? A segunda é a questão do caso do Leite com o Chess.com e ver, entender exatamente por que isso e tal. Acho que tem que ser uma coisa discutida até no final. E a última é essa questão do grupo do Erbo, né? Que realmente me pareceu que passou qualquer nível. Se os garotos ainda são garotos, são menores de idade e tal, não respondem judicialmente pelo que eles falam, né? Eu acho que precisa ser tratado aí com um certo cuidado, né?
Porque o problema é bom ter essa interação entre pessoas adultas, crianças e tal, mas a coisa precisa ter um certo nível de responsabilidade, né? Também não pode ser o garoto de falar qualquer coisa ali, como estava falando, né? Precisa dizer, bom, coisa que eu duvido que eles falariam, digamos, a gente estiver sentado na sala do ermo conversando, né? Quer dizer, é uma maneira, eles se sentem, de alguma maneira, protegido por ali, e o teclado aceita qualquer coisa, né? Isso que eu acho muito ruim, né? Não é possível, né? Quer dizer, como enxadrista, como, né, amante da coisa e tal, não pode. Por mais que eles pensem isso, tal, eles não podem fazer isso, né? A gente sabe aí que é uma questão muito complexa, primeiro, né? E tem que entender todos os lados da questão. Então, a gente mesmo não entende pouco, né, da questão. Eles, pelo menos, não entendem nada, né? Então, é tudo grátis. Estão chutando ali tudo grátis, né? Eu acho que isso precisa ver. Se não falar com eles, porque são muito jovens, falar com os responsáveis dele, aí o garoto, aí o Álvaro, acho que o Sampierre, né? Eu já conversei com ele. Não dizer para eles que tipo de formação é essa, né? Então, isso precisa ser visto. Tá? Bom, mas desculpa, eu estou à disposição aí, viu, Leite e Wilson e tal, estou à disposição, qualquer coisa, mas eu tenho que sair aqui, Wilson. Tá bom? A mulher está dando ordens aqui. Obrigado. Viu, Wilson, mas se você quiser Obrigado, fazer, Carlos, parabéns aí pela... Obrigado. Só me avisa aí mas eu... Daí, para garantir, eu pergunto para os meus colegas de grupo lá, mas o que eu acho é que não tem muita abertura para erro aquele algoritmo lá. Não tem. Dá muita brecha, dá muita brecha. Não estou dizendo que o algoritmo não funciona, mas o artigo que o Salles mostrou lá dá muita brecha para erro. Então, acusar alguém com base naquele algoritmo pode ser de forma leviana e ofensiva. Como o Leite não lembra, mas esses dois já vieram em casa com você junto. Você não lembra, mas eu lembro, tá? Mais de uma vez. Mas então, eu lembro, assim, de já ter visto eles, assim, em algumas ocasiões. Várias vezes, assim, cara, já vieram em casa aqui. Eles que vêm comer pizza. Mas, assim, nunca tive nenhum tipo de atrito, não. Mas não sei, porque eu não entendi, sinceramente. Eu mandei uma mensagem pro avô, cara, dá um jeito nesses piais, senão daqui a pouco eu vou começar a responder eles. Eu respondi cara, ele me respondeu, cara, eu não acreditei que ele me respondeu, cara. Só que daí eu não respondi mais, daí eu achei que não... Eu vi ali que você colocou. Mas eu achei que a maneira que ele colocou, a maneira foi já uma maneira ofensiva, de provocar já, né? Chegar e jogar, ó, tá vendo aqui? E não podia ter feito no privado, com o Leite e tal, né? Mas eu tô vendo que o Tirado tá se coçando ali para falar alguma coisa faz tempo já. Tirado, a palavra está com você. E daí, seu Wilson? Então, com relação ao Capablanca, é justamente essa questão que o Jaime falou, que é bem interessante, que é a precisão nos cálculos. Independente do final, porque o final é matemático, é a parte mais precisa do jogo de xadrez. Mesmo naquela época do Capablanca, até no momento atual em que um table base resolve problemas de até 8 peças. Então, quando você pega que tem lá o Zizi, como que é? O Zizi, Lokomonosov, Gaivota, Scorpio, Nalimov e outros tantos table base que resolvem problemas de finais. Outros OVNIs. Os OVNIs. Então, é uma parte precisa, né? Que já é resolvida, faltam só 24 peças para resolver, acrescentarem para resolver o xadrez daí, né? Então, essa parte do estudo preciso, do cálculo certo, da exatidão que era possível conseguir nos finais, que é importante, né, para você estudar. A questão tática é tão fundamental quanto as outras, claro, porque entra naquelas questões dos chunks, né, que é os modelos de conhecimento. Aqueles modelos se aplicam, sim. Um modelo mais básico de mate do corredor ou coisas parecidas, é tudo dá resultado, não é uma coisa ocasional, né? Quer dizer, não é uma coisa assim que é fantasiosa, que somente nos problemas se resolve. Então, todos aqueles problemas táticos, as variedades de problemas táticos são importantes na formação do xadrista, justamente nessa questão de você conhecer os exemplos. Isso é importantíssimo.
Quanto mais exemplos você tem, mais a formação vai ser completa, né? A questão de levar a partida para o final é tão importante também, justamente nessa questão de estudo. Você pode optar por aberturas que conduzam aos finais, tipo o livro do Medenis, né, que ele fala da abertura ao final, o próprio Cherchevsky, que tem vários exemplos no perfeccionamento do xadrez, que ele mostra que ele leva para um final favorável. É o exercício contínuo, é a precisão desses cálculos que faz com que o jogador seja cada vez mais completo, né? Então, às vezes, ele nem precisa muita habilidade em determinadas partidas, porque ele simplesmente aplica o conhecimento. O trabalho todo é o trabalho caseiro, né? Você só aplica, você não vai inventar nada, não vai inventar a roda lá. Você vai só aplicar os seus conhecimentos e saber adaptá-los da melhor forma possível dentro de uma realidade nova. São as partidas de torneio, né? Então, eu acho bastante interessante a questão do Capablanca. O Capablanca eu acho que seria um adversário duro para um computador, justamente porque ele tem cálculos muito sólidos, né, muito bons, muito concretos, embora ele levaria para um final, se ele errasse um pouquinho já era, né? Mas a Alekhine e outros jogadores perderiam mais rápido para o computador justamente por causa do cálculo tático, né? É muito mais fácil você errar num golpe tático do que no final. É mais complicado, né? Se o cara conhece bem o final, tipo os Spassky, então ele consegue resultados, ele vai ter o resultado na mão, né? Então é basicamente isso. Parabéns, Carlos, por essa apresentação. E estamos aí. Sobre essa questão que a gente estava discutindo aí do leite, você tem algum comentário, alguma opinião? A questão do leite é complicada, porque a gente, mesmo no Centro de Excelência de Xadrez, nós já enfrentávamos os conflitos com os jogadores que usavam em times, né? E naquela época a gente não tinha os parâmetros para poder avaliar. A gente imaginava, por causa que a relação tempo também tem a ver com a resposta de tempo, né, que eles fazem, que é muito mais rápido do que o ser humano. Então ele consegue, ele tem uma certa rotina, né? Ele tem algumas rotinas que podem ser detectadas. É claro que tudo deve estar muito mais sofisticado do que daquele tempo. É difícil você combater, você não pode, como que posso dizer, você não vai poder ir contra o chess.com ou discutir, porque eles têm tudo na mão, né? Eles que organizam, as regras são as deles, então não tem como você questionar. Você pode sim tentar melhorar esse aspecto todo e tentar discutir para tentar achar as melhores soluções dentro desses recursos, dessa situação, né? Uma das coisas com relação ao xadrez online é justamente isso, né? É dificílimo você detectar. Você observa até em torneios que até a utilização de dispositivos eletrônicos são questionadas e são flagrados alguns, então é muito complexo. Se no corpo a corpo, no presencial já é difícil, imagine no virtual, né? Então é bem complicado. Mas é um momento novo e tem que ser estabelecido como um momento de aprendizagem, né? Um momento de você refletir, achar e ir procurando mapear tudo isso e tentar achar as melhores soluções. Eles vão encontrar, né? Eles conseguem encontrar soluções mais viáveis. Até os cartões de crédito, você vê, né? Volta e meia, todo dia estão sendo desviados dinheiro, milhões, né? Por aí, conta fora. Então, é difícil. Se é difícil para o cartão de crédito, que dirá para um computador, para o site de jogos, né? Jogos online. Beleza. Augusto, obrigado aí pela participação. Tá certo. Carlos, agradeço enormemente a tua gentileza de trazer a tua reflexão sobre o livro Lições Elementares de Xadrez do Capablanca, né? Vamos lembrar que fica o convite sempre para quem quiser fazer uma fala, seja sobre seu livro favorito, seja sobre abertura, meio jogo final, tática, estratégia, enfim, né? Fica aberto aí para vocês. E domingo que vem, não vamos esquecer que temos a palestra do Valério Vivekananda de Freitas, né? Que vai continuar sobre esse software de treinamento em xadrez que ele passou. Carlos, tuas considerações finais?
Eu queria agradecer, mas acho que eu já falei tudo o que tinha para falar, né? Aproveitem o livro, aproveitem enquanto tá fácil de comprar ainda. Acho que daqui uns anos não vai ter mais. É um livro interessante para quem gosta. É um bom livro para se ter, ainda mais para quem gosta de ter livros físicos, né? Uma ótima oportunidade ainda. Aproveite. Isso. É ótimo. É uma bela aquisição. Bacana. Legal, pessoal. Obrigado, então. Obrigado por participarem, né? O Carlos, principalmente, né? Mas todos vocês por participarem nesse domingo de um feriado, né? Que tem na segunda-feira. Muita gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas essas pessoas aqui optaram por estar aqui, por prestigiar o colega Carlos Alberto, né? Com a sua fala. E é assim que a gente vai construindo o nosso grupo, socializando o conhecimento. E Augusto lembrou bem, é um momento de aprendizado. Carlos também lembrou bem na sua fala, quando a gente voltar, provavelmente a gente vai voltar, a prática do xadrez online vai continuar acontecendo e, portanto, a gente tem que aprender com isso, né? E achar formas. Eu não estou aqui para defender o Leite, nem dizer nem que sim, nem que não, até porque eu não estava do lado do Leite, eu não vi nada com relação, assim, o que eu acho só que a gente tem que garantir sempre para as pessoas é o direito à resposta. Se não garantir, nós estamos voltando para a Idade Média, estamos voltando para o tempo da Inquisição, e é isso a gente não pode ter. O direito é sempre uma aquisição de qualquer sociedade moderna. Então, é nesse sentido que, como o Joseph lembrou ali no grupo, a gente tem que ter o direito ao contraditório. Enfim, a pessoa, não posso acusar uma pessoa e achar que acabou ali, né? Ou seja, a pessoa tem que ter o direito sempre a responder, e eu acho que às vezes é isso que eu vejo que falta um pouco nessa garotada, né? Parece que não vem a possibilidade do outro se defender. Acusei, não, o site disse que está acabado. Não, não está acabado. Pode estar acabado para o site, mas tem muita coisa, né, que é possível ser feita, né, para tentar esclarecer. E o nosso objetivo é sempre aperfeiçoar, como o Augusto lembrou bem, a gente quer aperfeiçoar essa ferramenta, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem fraudando o sistema, né? Ninguém quer isso. Não é passar a mão em cima, como os garotos falaram ali no site, mas é a gente poder jogar um xadrez online, né, com uma certa garantia. E embora isso é difícil, como o Augusto lembrou bem, no xadrez presencial é difícil, às vezes o cara está lá com um ponto na orelha, você não vê, né? No xadrez online é muito mais difícil, né? Mas eu acho que a gente está avançando com relação a isso. Pessoal, obrigado pela participação de todos, né? Obrigado em especial a você, Carlos, pela segunda vez que trouxe a reflexão para a gente. É sempre um prazer ouvir o que você tem para falar, as suas reflexões, né? E no domingo que vem vamos prestigiar a fala do grande Valeriov. Abraço para vocês. Bom domingo. Um abraço. Bom domingo a todos.